Olá, você que nos acompanha através deste canal. Eu sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos fazendo hoje o 25º vídeo do Evangelho de Mateus. Estamos aqui no capítulo 5, no Sermão da Montanha. E vamos lá para os versículos 31 e 32 do capítulo 5, que nos dizem assim: Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Então, eu queria pensar aqui com você sobre o divórcio. Um assunto assim delicado, né? Tem muitas interpretações, muitas maneiras de se ver esse assunto, há muitas janelas para se enxergar, mas você sabe que até 1977 nós não tínhamos divórcio reconhecido no Brasil, mas o Senado Federal, enfim, através do senador Nelson Carneiro, esse projeto foi avante e em 1977 ele foi uma mudança constitucional, aconteceu e foi regulamentada ainda aí no finalzinho de dezembro de 1977. Então, hoje o divórcio é uma realidade no Brasil e cada vez mais crescente, cada vez mais crescente. Interessante isso, né? O ser humano vai buscando, vai. Se você fecha, é um problema. Se você abre, se torna um outro problema. É engraçado, é difícil você acertar esse meio termo aí. Então, mas vamos olhar como é que a Bíblia analisa a questão do divórcio. Esse texto aqui está dizendo assim: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição. A não ser por causa de prostituição. Uma causa séria. Então, eu quero dizer para você que o divórcio é uma possibilidade. Não significa que, havendo o adultério no casamento, não significa que ele não possa ser restaurado. O que o texto está dizendo é que é possível avançar para o divórcio. Então, esta é a causa que Jesus traz aqui, que permitiria o divórcio, que é uma realidade cada vez mais presente, inclusive nos círculos religiosos. Eu me lembro que em 1984, eu tinha 2 anos de crente, quando eu vi um primeiro casal da minha igreja divorciando. Assim, foi uma vergonha para mim. Eu achava que não tinha condições realmente de avançar, porque o rapaz pisou na bola, estava pisando na bola, não queria, enfim, deu todos os sinais de que não queria mais viver no casamento. E como dizia minha mãe, 1 não querendo, 2 não brigam. E aí eu aprendi que 1 não querendo, 2 não ficam casados, né? Não dá, né? Não dá mesmo. Mas, enfim, não deu, mas eu fiquei com uma vergonha porque eu tinha ainda a inocência de que no meio cristão o divórcio, e os 2 eram membros da igreja, né? Os 2 eram membros da igreja, mas enfim, não teve possibilidade. Então quero dizer para você o seguinte, que do ponto de vista de permissão, o divórcio é uma possibilidade. Como diz o profeta menor, Deus disse: eu odeio o divórcio. Está lá escrito, e é verdade. Mas existem situações que seria um mal menor, vamos dizer assim, seria um mal menor. Então, mesmo havendo o adultério, mesmo havendo a entrada da promiscuidade numa relação, ainda é possível
a cicatrização, não é obrigatório o divórcio. Mas aí vem a pergunta seguinte, mas é possível um segundo casamento? Tá, o divórcio é possível, mas um segundo casamento é possível? E muitas pessoas têm citado o texto de Romanos capítulo 7, os primeiros versículos, onde o apóstolo Paulo fala: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, esse texto parece chocar-se com aquele lá, com certeza. Uma leitura simples parece, em princípio, chocar-se. Mas eu quero chamar a atenção para você o seguinte: de fato, o apóstolo Paulo aqui ele está citando uma regra geral de Romanos e aplicando a situação do casamento, e isso que é interessante, dentro da relação do crente com a lei e com a graça. Aí Paulo traz a imagem do casamento para aquilo que lhe interessa naquele momento. A relação do crente com a lei e com a graça. Então ele usa um exemplo, uma lei geral de que a mulher, enquanto viver, está ligada ao seu marido. Agora, veja você o seguinte: Paulo não está tratando de casamento aqui. Ele apenas pega um exemplo do casamento para fortalecer o seu argumento sobre a relação do crente com a lei e com a graça. Agora, quando a gente vem em Mateus capítulo 5, aí o papo é outro. Jesus, de fato, ele está tratando do casamento. Então, Jesus aqui, ele entra no casamento e nos detalhes. Ele não pega como Paulo uma ideia geral do casamento para o seu argumento sobre lei e graça. Mas Jesus pega aqui casamento, analisa o casamento e por isso ele inclui aqui essa exceção. Então, respondendo a pergunta que geralmente é possível o segundo casamento, eu diria para você que sim, baseado nesse texto de Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, havendo a infidelidade e o casamento não podendo prosseguir, seria possível um novo casamento. Então, a minha capacidade de entender, a minha maneira de entender, a minha compreensão desse texto é exatamente essa interpretação que eu estou dando. É possível o divórcio? Sim, sob essa condição que aqui está. É possível o novo casamento? Sim, também. Mesmo Paulo, lá em Romanos, tendo citado aquele texto de Romanos capítulo 7, verso 2, onde ele não está tratando de casamento, apenas pega uma ideia geral do casamento, e Jesus está falando dos detalhes, das especificidades, para justificar o seu argumento. Então, esses dois textos, a meu ver, de forma alguma são contraditórios, são complementares. Mas é claro, você vai observar que existem muitas outras maneiras de entender. Eu estou dando assim a minha compreensão até onde eu já consegui
a alcançar e a entender esse difícil e complexo problema. Mas o bom é que você nunca precise do divórcio. Deus abençoe você, seu casamento. Se você não é casado, escolha bem, peça a Deus para que você possa prosperar na sua vida conjugal e chegar até o final da sua história. Deus abençoe. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.